me chamo Daniel. Eu vou apresentar meu trabalho de iniciação científica, cujo título foi Prevalência da disfunção ventricular esquerda nos pacientes com distrofia muscular de Duchenne avaliados no Hospital Universitário Gafrey-Guiné. Meu orientador foi o professor Dr. Fábio de Souza. Primeiramente, uma contextualização sobre o que é distrofia muscular de Duchenne. Ela é uma doença neuromuscular ligada ao cromossomo X de característica recessiva. Em sua maioria tem origem materna por alterações genéticas da distrofina, que com essa alteração dessa proteína acaba tendo alterações em diversos sistemas, especialmente o cardiovascular, o muscular esquelético e o sistema respiratório. A suspeita da distrofia muscular de Duchenne ela surge em meninos com redução da força, especialmente proximal, atraso psicomotor, a característica hipertrofia das panturrilhas, aumento da creatinoquinase e de transaminases. O rastreamento da distrofia muscular de Duchenne ele pode ser feito pela creatinoquinase e a confirmação diagnóstica ela é feita por biópsia muscular ou por testes genéticos. Na distrofia muscular de Duchenne existe uma alta prevalência de cardiomiopatia com dilatação ventricular esquerda e, consequentemente, insuficiência cardíaca crônica. E o que a gente observou é que com o manejo respiratório, especialmente a partir da ventilação noturna, aumentou-se a prevalência da cardiomiopatia dilatada e de óbitos por causa cardíaca. Os pacientes, devido ao manejo adequado do sistema cardiopulmonar, conseguiram atingir idades muito superiores ao que eles alcançavam anteriormente. Nas últimas décadas foi desenvolvida uma ferramenta para ser utilizada na ecocardiografia que se chama Speckle Tracking, que mensura a função miocárdica a partir de sua deformação, com o parâmetro strain, sua principal parametrização, o strain longitudinal, que representa um marcador sensível e precoce da função do coração. Aqui os objetivos do nosso trabalho. O objetivo primário é avaliar a prevalência da disfunção ventricular esquerda determinada pela fração de ejeção e pelo strain longitudinal global nos pacientes com distrofia muscular de Duchenne acompanhados no ambulatório de cardiologia do Hospital Universitário Gafrey-Guiné. E como objetivo secundário foi avaliar as possíveis diferenças entre as variáveis clínicas, demográficas e laboratoriais de pacientes com e sem disfunção ventricular definida pela fração de ejeção e pelo strain longitudinal global. Aqui os nossos principais resultados. A fração de ejeção reduzida ela foi observada em 22 dos 40 pacientes que a gente avaliou, representando 55% da amostra. A disfunção segmentar foi observada em 22 pacientes, sendo que em 14 desses 22, ou seja, 64%, essa disfunção segmentar foi na parede ínfero-lateral. A disfunção segmentar e ou redução na fração de ejeção ocorreu em 27 dos 40 pacientes, que representa 63% da amostra, ou seja, ao avaliarmos essas duas variáveis conjuntamente, pelo menos uma esteve alterada em 27 dos 40 meninos. Em 29 meninos, que representam 73% do grupo, eles tiveram seu strain longitudinal global registrado, sendo que desses 24, desses 29, que representa 83%, apresentaram um critério de disfunção do ventrículo esquerdo a partir do strain longitudinal global. Aqui, nesse gráfico, que a gente pegou os pacientes com disfunção do ventrículo esquerdo pela fração de ejeção e pelo strain longitudinal global, o N foi de 29, que a gente consegue observar que todos os pacientes com fração de ejeção reduzida tinham o strain longitudinal global reduzido, e 7 desses 29, que representa 24%, pacientes, eles tinham a fração de ejeção reduzida, eles tinham a fração de ejeção ainda preservada, mas com o strain longitudinal global já alterado. Aqui a gente montou um mapa polar para ver o strain longitudinal de cada segmento. A partir dele a gente consegue ver que a maioria dos segmentos foram alterados. Apenas os segmentos inferocepto basal e inferocepto apical estavam dentro do limite de normalidade. E a gente também consegue ver que o segmento mais afetado foi o anterolateromedial, com o strain segmentar de menos 12,47%. Aqui nesse outro gráfico a gente tem o gráfico de Pearson da correlação entre a alteração de fração de ejeção e alteração do strain longitudinal global, com N de 29, um R de menos 0,687 e um P de 0,01. O que a gente consegue observar a partir desse gráfico é que as variáveis fração de ejeção e strain longitudinal global
foram associadas, mostrando que conforme a fração de ejeção se reduz, o strain longitudinal global aumenta, isso é, se torna menos negativo. Aqui a gente tem outro gráfico de Pearson, só que esse é a correlação entre a fração de ejeção e a idade. O N foi de 40, o P de 0,01 e o R de menos 0,41. Nesse gráfico que a gente consegue ver a associação entre a fração de ejeção com idade. E ele nos mostra que no nosso trabalho a fração de ejeção teve uma correlação significativa com a idade, mostrando que à medida que a idade aumenta, ou seja, os meninos ficam mais velhos, menor a fração de ejeção, ou seja, piora a função do ventrículo esquerdo. Nesse outro gráfico de Pearson, agora a gente tem a correlação entre a alteração do strain longitudinal global e idade. O N foi de 29, o P de 0,05 e o R de 0,409. A partir dele a gente consegue observar que o strain longitudinal global teve uma correlação significativa com a idade, mostrando que quanto mais velho, menos negativo o strain longitudinal global, ou seja, menor em módulo. Dessa forma, em nosso trabalho, quanto mais velho, menor a fração de ejeção e menor o strain longitudinal global em valores absolutos. Ou seja, quando comparados com idade, tanto a fração de ejeção quanto o strain longitudinal global tiveram uma correlação significativa, demonstrando a piora da função do ventrículo esquerdo com o aumento da idade dos pacientes. Aqui são os nossos resultados laboratoriais. Pacientes com fração de ejeção preservada tiveram valor de CPK mais elevados, mediana de 3.759,5 unidades por litro contra 1.135 unidades por litro, com P de 0,01. Aqui a gente também consegue ver os intervalos interquartis. Os níveis séricos de creatinina também foram mais elevados nos pacientes sem disfunção do ventrículo esquerdo pela fração de ejeção, 0,4 mg por decilitro contra 0,2 mg por decilitro. Aqui a gente tem os intervalos interquartis. Só que o P dessa vez foi de 0,06, sem uma significância estatística. Outra coisa que os níveis de BNP foram dosados em 14 pacientes e a troponina em 15, sendo que em 6 casos, que representa 40% dessas dosagens, eles tiveram a troponina elevada, maior do que 26 nanogramas por litro, e os valores do BNP ainda estavam dentro da faixa da normalidade. Porém, não houve diferença significativa entre os grupos para esses parâmetros. Aqui é a nossa conclusão. A prevalência de disfunção do ventrículo esquerdo em pacientes com distrofia muscular de Duchenne avaliados no Hospital Universitário Gafeguini foi de 55%, considerando a fração de ejeção reduzida, enquanto pela avaliação do strain longitudinal global ocorreu em 83% da amostra estudada. Ambos os parâmetros de disfunção ventricular foram associados com o aumento da idade, demonstrando que existe uma piora progressiva em pacientes mais velhos. E os pacientes com strain longitudinal global reduzido foram discretamente mais jovens e aproximadamente um quarto ainda apresentavam fração de ejeção preservada, demonstrando que esse pode ser um método para detecção mais precoce de disfunção do ventrículo esquerdo em pacientes com distrofia muscular de Duchenne. Aqui estão nossas referências. Muito obrigado.